Eu vou mostrar aqui o exercício, né? É, como eu fiz. E aí vocês já vão ter uma ideia. Você, Isabela, também, tá? Boa tarde, viu, Isabela? Eu só vou compartilhar minha tela, tá? Então aqui eu tinha colocado um site, né? Um print, na verdade, do site da prefeitura, né? Normalmente eu faço esse tipo de atividade com as turmas que fazem curso de Word, porque é mais diferente do que eu pegar um texto pronto lá e passar, né? Então, isso aqui normalmente não é tão comum de se fazer, reproduzir, mas você acaba sendo obrigado a aplicar os conhecimentos que a gente viu aí no Word, né? Então, assim, é tentar reproduzir mesmo. Então, a ideia era tentar fazer o mais próximo disso. Então, eu tirei um print daqui, às vezes se estivesse ruim, podia pegar lá do site da prefeitura no dia que você fez a atividade, podia tá diferente a, as manchetes aqui, mas o corpo é o mesmo, tá? Então, que tem coisa aqui que, por exemplo, eu não vou conseguir reproduzir, né? Então, por exemplo, essa logotipo aqui da prefeitura, não tem como eu reproduzir, né? Tem como, né? Mas aí você teria perder um tempão fazendo esse desenho, é, procurando a fonte correta. Então era mais fácil você tirar um print e aproveitar somente esse pedaço aqui da logotipo, né? E a mesma coisa vale aqui para os ícones de rede social que tem aqui à direita. Eu também poderia pegar e tirar um print disso aqui, porque isso aqui eu não tenho disponibilizado no Word. Isso aqui também não. Mesma coisa, as imagens que eu tenho aqui. Você poderia até usar alguma outra imagem, não poderia ser poderia até não ser a mesma que está aqui. Mas é mais para ver a questão de posicionamento da imagem, né? E do texto que tem aqui embaixo. O que que não dava? Pegar um print, tirar print de tudo, tirar, porque senão é uma foto só, né? E não tem nada de Word. Então, eu peguei de hoje, pode falar. Então eu entendi tudo errado. Eu entendi que era para fazer do tipo disso, pegar alguma Ah, coisa. Não, eu peguei eu mesmo fiz o texto, inventei, aham. coloquei qualquer coisa. Então eu entendi errado. Eu Ah, não não. peguei, não eu criei, na verdade. Ah, Ixi, sim. fiz errado então. Não, mas eu vi aqui sua atividade essa, né? Eu Então, quis ter um ela tá texto. tendo o mesmo corpo. Então você aproveitou aqui, você colocou a linha, né? Então assim, serviu de base pelo menos, tá? Mas ó, aqui é esse que eu fiz. Só que esse aqui é de hoje, esse é do site da prefeitura é de hoje, tá? Então Então não para fazer o que eu fiz. Eu fiz errado, então. você conseguiu aplicar bem parecido do que tá lá, né? Então tem as imagens e tem o texto, tá? O texto ele só está aparecendo maior aqui. Se eu fosse ver com relação ao que está no site, ele só está maior porque tem mais texto, porque você colocou um texto maior, tá? Só por conta disso. Mas a estrutura tá bem parecida, né? Então, se fosse para você fazer igual, você só ia ter alterado aqui as imagens e o texto. O corpo está muito parecido. Então, acho que não tem Uhum. nem necessidade de você fazer de novo. Eu pensei assim que fosse para aproveitar o meu entendimento, Aham. pulou e criar três colunas Ah, aleatórias, né? aham. Foi esse o meu entendimento. Hum. Fazer o exercício criando a coluna. Ah, tá. Não, era cópia mesmo. Era tentar fazer copiado o mais parecido possível. Quando eu falo mais parecido possível, porque tem coisas que não vão ficar iguaizinhas, né? Então, se você for lá no site, ele tem efeitos aqui, que esses efeitos são do site mesmo, da estrutura de um site.
A gente não vai conseguir aplicar isso no Word, né? Mas é só para mostrar mais ou menos como eu fiz essa cópia do meu jeito, tá? Então, assim, tem variações, cada um faz o seu jeito, isso que é legal. Mas eu peguei essa logo, né? Então, o que que eu uso? Eu uso a ferramenta de captura do Windows 10 mesmo, né? Então, se você colocar aqui no Windows Captura, tem esse captura e esboço. Então, não precisa instalar nada. Se eu der ver, fazer isso. Se eu apertar a tecla print screen do teclado, ele tira uma cópia de tudo que está na minha tela, né? E fica lá Uhum. aguardando eu colar. Só que se eu quero só um pedacinho, né? Só me interessa aqui esse negócio do Ribeirão Preto aqui, ó. Então eu posso usar esse captura e esboço, tá? Quando eu abro esse captura e esboço, eu tenho a opção de criar uma nova captura. E quando eu clico aqui, ele aparece a tela toda, ele congela a tela, tá? E aí eu consigo selecionar o que eu quero aqui. Na hora que eu solto o clique do mouse, está copiado, né? Ele está aqui a imagem que eu tirei da tela. Essa imagem eu posso simplesmente só copiar, dar um Ctrl C para depois dar um Ctrl V nela. E se eu quiser salvar essa imagem no meu computador, tem essa opção para salvar mesmo lá nas imagens, tá? Ou compartilhar, né? É que eu não uso rede social, essas coisas no mas quem tem, por exemplo, Facebook configurado, e-mail configurado, eu posso compartilhar direto com alguém. Fora isso, eu tenho algumas ferramentas que eu particularmente não uso, que é para acertar aqui, né, diminuir, cortar a imagem, usar um marca-texto, ou um lápis, ou uma caneta para fazer desenho. Só que aí eu entendo que essas ferramentas aqui, tanto de régua, borracha e o marca-texto e o lápis, é mais voltado para dispositivos que têm possibilidade de você usar toque na tela, né? Então, tem alguns tablets que usam o Windows 10, não são muito comuns aqui no Brasil, mas tem bastante dispositivo dessa maneira. E tem alguns que são tablets ou um misto de tablet com notebook e que além de ter o toque na tela, tem caneta para você usar desenhando, né, na tela. Então, para quem tem isso aqui funciona muito bem para você fazer anotações, né? Mas para gente que usando mouse é horrível para você desenhar aqui. Se você quiser fazer um escrito aqui na tela, ele fica péssimo, não fica legal não. Pode falar. Aonde você entrou aí? Porque eu tô vendo aqui, eu tô no Word, eu não tô achando essa tela aí que você entrou. Essa tela aqui é do Windows. Ah, É do do Windows. No Windows. iniciar do Windows aqui, eu digito capturar. Ah, É uma ferramenta do Windows para eu capturar. e como a aula era de coluna, de linha, né? Então, por isso Isso, que eu isso. acabei fazendo interpretando errado. Não, sem problema. E aí, eu capturei isso aqui, né? Então, só mostrar. Isso aqui é uma imagem, né? E aí, para eu deixar a imagem onde eu queria, eu usei esse posicionamento, né? Essa opção de layout, e coloquei ela em frente ao texto, porque senão tem um pouco de dificuldade de colocar a imagem onde eu quero. Então, só lembrando que essas duas opções, em frente ou atrás do texto, eu tenho a possibilidade de levar isso aqui em qualquer local do documento, né? Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de levar esse objeto, né, essa imagem, aonde eu quiser, né? Então, eu coloquei ela aqui. Isso aqui também é uma captura, tá? Porque eu não ia fazer esses ícones, eu não ia buscar esses ícones separados. Então, é muito mais fácil eu capturá-los lá do site, tá? Então, teve gente que... Deixa eu ver se alguém mais entrou aqui. Não. Teve gente que... Teve um outro colega que ele pegou essas imagens aqui de rede social e ele pegou de outro local. Então ele fez uma a uma, talvez pegou lá do Twitter, do Facebook mesmo, e fez uma a uma aqui e colocou aqui no cantinho, mas ele também copiou de algum lugar, tá?
Então eu preferi já pegar todo esse bloco aqui, ao invés de pegar vários, que senão depois eu ia ter que ficar alinhando eles no lugar. Então eu já copiei isso aqui de uma vez. Isso aqui eu não copiei, isso aqui eu fiz, que seria o menu, né, do site aqui. Isso aqui eu fiz. Então aqui são 3 linhas. Tá? Se eu chegar bem próximo aqui, dar um zoom, vocês vão ver que é um objeto. Ó, tá? Então esse aqui ele está agrupado. Se eu desagrupar, são 3 linhas. Tá? Certo. Então fiz uma linha, copiei ela 2 vezes, copiei e colei 2 vezes, e aí eu deixei ela no lugarzinho, né? Não ficou perfeito, tá vendo? Tem uma diferença aqui. Quem tem toque, né? Ela tem uma pequena diferença aqui. E aí depois que eu fiz tudo isso, eu selecionei as 3 e agrupei aqui para virar uma imagem só. Só para eu poder arrastar mais fácil, né? E aí eu coloquei mais ou menos no lugar que deveria ficar se eu comparar com o site, né? Ele está um pouco para lá da linha, à esquerda da linha, deixa um pouquinho para lá também, tá? Mas é só para poderia ter copiado também, mas aí eu já preferi fazer desenhando usando a ferramenta do Word. Então eu coloquei essa forma aqui, linha, né? Então fiz 3 linhas, tá vendo que ela não fica igual? Então eu mexi aqui no contorno preto, contorno de novo, espessura e tentei deixar numa espessura parecida. Tá? Aí, Ctrl C, Ctrl V e fiz ela aqui. A mesma coisa foi com essa linha. Eu coloquei uma linha, né? Inseri a linha aqui, coloquei ela aqui mesmo e aumentei a espessura e tentei colocar uma cor parecida do que está aqui. Eu não tinha opção de conta-gota. Eu tenho opção de conta-gota Ó, no preenchimento. Então, se eu colocar aqui. existe isso? Tem. Você graduar a cor? Não, tinha. Cadê? Não vai ter aqui não. Eu tenho aqui no. É só imagem. Vou pegar uma imagem aqui. Só para teste. A linha que eu coloquei, eu usei o teclado, em vez de usar do Word. Ah, tá. Do teclado mesmo? Sim. Daí eu só mudei a cor. Entendi. Quer ver? Cadê meu. Aqui não tem. Aqui não tem conta-gota não. E aí eu coloquei uma cor parecida, né? E aí o que que eu fiz? Eu capturei as imagens lá do site também. E aqui, para não ter dificuldade onde colocar o texto, eu usei uma caixa de texto. Tá? Então, assim, é o jeito que eu achei mais fácil de deixar o texto no local que eu queria. Então, o jeito mais fácil aqui, no meu jeito de fazer, foi vir e inserir uma caixa de texto. Então, quando eu coloco uma caixa de texto, deixa eu levar ela aqui embaixo. Quando eu coloco uma caixa de texto, ela já deixa eu colocar esse objeto onde eu quiser no meu texto, né? Só que por padrão, ele vem com contorno. Então, eu só preciso deixar sem contorno. E aí eu coloquei a primeira parte do texto, né? Aumentei um pouco, usei a mesma fonte que está aqui, só coloquei negrito, aumentei um pouco. Aí eu dei um Enter e coloquei a segunda parte do texto um pouco menor, a fonte um pouco menor, sem. Deixa eu ver que tamanho que eu usei aqui, 8. Tá? E o que tem de diferente aqui, ó? A cor do texto. Então, ó, lá no site, eu percebi que o textinho aqui ele estava mais clarinho, né? E aqui ele ficou muito escuro. Então, eu mudei a cor do texto para um cinza mais claro aqui, ó.
do que esse aqui. Quase não dá diferença, tá? Mas se eu voltar ao jeito que estava, eu realmente tenho um pouquinho de diferença aqui, né? Então ficou mais próximo do que era. Então aqui as imagens só estão aqui no lugar. Eu copiei essa imagem e coloquei para cá, tanto que aqui atrás dessa tem essa, ó, porque eu fui colocando só para ver o alinhamento, onde que ia ficar essa imagem. Tá? Então eu deixei tudo igual, né? E aí eu copiei essa imagem e coloquei por cima dessa para ficar no mesmo tamanho, mais ou menos. Tá? Então é meio que opa, meio que um quebra-cabeça mesmo, né? Eu vou colocando e ajeitando esses objetos na tela para tentar deixar parecido com o que eu fiz, com o que estava lá no site, né? Então fica um pouco parecido. Esse pedaço aqui, quando eu coloquei lá para vocês, eu tirei um print da tela, ignorando essa parte da esquerda, né? Porque esse aqui ia dar bastante trabalho para fazer. Então deixei só daqui para cá, né? E ficou um jeito de tentar deixar parecido. Tá igual? Não tá perfeitamente igual, tá? Então o tamanho talvez tenha alguma diferença, o alinhamento, talvez o espaçamento que tem aqui é um pouco diferente, mas eu tentei deixar o mais próximo, né? Eu não vou vir com uma régua aqui medir exatamente quanto que tá, né, o espaço que tá aqui, porque não vai ficar igualzinho, tá? Mas é só um jeito de treinar essas opções que a gente tem no Word, né? Então, fazer um texto, as opções que eu tenho para fazer um texto é uma coisa. Quando você pega um negócio e tentar reproduzir no Word, que não é muito, vamos dizer, fácil de reproduzir uma coisa assim no Word, é um desafiozinho a mais. Vai ser A gente meio não tá. difícil de mover essa imagem. É meio chatinho mesmo, tá? Então a ideia foi tentar fazer um negócio um pouco fora do normal, fora do comum, porque qualquer outro texto que você for fazer, falar assim, ó, coloca esse texto igual aqui para mim, vai ser um pouco mais fácil, né? Vai ser mais simples do que fazer isso aqui. E se você amanhã ou depois quiser montar um jornalzinho, alguma coisa usando o Word, você já pode partir daqui, né? Você pode pegar como exemplo um site mesmo e colocar as informações assim, organizadinhas onde você quiser, né? Fica mais fácil. Não era nada demais mesmo, tá? Então, assim, a minha ideia inicial era esse site aqui. Só que ele ia ser um pouquinho mais chato, né? De fazer. É. Então, já ia começar por isso aqui. Você tem que colocar uma altoforma preta, você tem que colocar caixa de texto aqui, mas você tem que alterar a cor do texto para branco para dar esse efeito certo aqui. Tá? O wall você tem que copiar. Isso aqui dá para fazer. Isso aqui também, isso aqui também. Só que dá bem mais trabalho, porque tem bem mais coisa aqui, né? Num portal como esse aqui da UOL. Mais complicadinho. Certo? Não chegou mais ninguém ainda. Eu abro aqui para ver se chegou mais alguém. Só nós mesmos. E vocês têm alguma dúvida aí do que a gente viu de Word, da atividade, que vocês quiserem perguntar antes da gente poder seguir? Não sei. Então lembrar. Tá, pode ir tentando, aí qualquer coisa vai me chamando, tá? Assim, mesmo que a gente estiver falando de outro assunto, se lembrar de alguma outra coisa, não tem problema não, só perguntar, tá bom?
essa parte do conta-gota ficaria onde? Ela é uma forma assim de você colocando a cor, você ir graduando, não pegar uma cor pronta, é você fazer a graduação dessa cor? É isso? Eu acho que eu confundi aqui no Word não tem mesmo. Quer ver? É que é uma ferramenta meio que universal de vários aplicativos, mas eu acho que eu estou confundindo com outro. Mas o conta-gota, vou colocar uma imagem aqui para ver se é desse. Tá bom, bonitinho aqui, ó. Coisa de pai e de menina. Exatamente. Isso aqui foi pego para colocar plano de fundo da aula da minha filha. Que ela coloca de fundo, tá? Mas ele não tem aqui não, tá? O que tem aqui não tem não. O conta-gota, quando eu quero colocar uma cor, né, dentro de um de uma imagem ou mesmo de um objeto, tá, de uma outra forma, por exemplo, eu quero essa cor aqui, aquele aqui, ó. Lá no Word não tinha, maldição. O conta-gota, por exemplo, eu quero aqui dentro uma cor. Só que essa cor já tem numa outra imagem. Então vamos supor que eu quero a cor do cabelo da Ariel aqui, ó. Então eu vou pegar o conta-gota e aí ele está me procurando a cor, tá vendo? Eu quero exatamente essa cor. Então no que eu coloco aqui, ó, ele me dá, toda cor tem um nome lá, tá vendo? Dentro de RGB, ela é 227,71,49 essa cor aqui. Aqui já é um pouquinho diferente, é mais escuro, ó. 213, 63, 46. Mas eu vou mais pela cor, tá? Eu não entendo nada dessa parte de cor por número. Tá? Então eu quero essa cor aqui dentro. Então eu clico aqui e ele vai aplicar a cor lá. Se eu quiser alterar de novo, conta-gota, e eu quero, não estou achando esse tom de rosa aqui, mas eu quero exatamente esse tom de rosa. Então eu uso o conta-gota para isso. Tá? Então ele vai ficar igualzinho o tom que está aqui, né? Então se eu quiser alterar, conta-gota, e eu quero esse rosa mais claro aqui, né? Então ele fica a mesma cor. Tá? É para isso aqui o conta-gota. Eu poderia usar lá a, com o logotipo do... Isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Então eu queria fazer uma linha. Esse aqui vai aparecer. Aqui só no PowerPoint tem, lá no Word não tem não. Então vou deixar ela uma linha mais grossa, mas eu quero exatamente essa cor. Então, conta-gota e eu pego a cor que está aqui, ó. Entenderam? Para ficar no mesmo tom. Não dá nem para ver se eu coloco aqui em cima. Então, toda vez que eu for aplicar uma cor e eu quiser aproveitar, pegar a cor que é de uma outra imagem, do outro objeto que está ali no documento, eu consigo fazer. Você apertou com o lado direito do mouse para pegar? Oi? Você apertou do lado direito do mouse para pegar a cor? Não, aqui ó, contorno de forma, conta-gota, e aí ele fica aqui esperando, eu não estou apertando nada no mouse. Né, ele só fica com esse formato de conta-gota, e aí ele fica esperando, eu vou passando aqui em cima ele vai mostrando que cor que eu estou apontando, no quadradinho. Se Tá? você Na hora que quiser eu clicar, eu quero então, essa aqui. Aí eu clico com o botão esquerdo mesmo, normal. tá, o esquerdo, tá bom. Aí eu altero lá a cor. Eu não sei nem do que eu alterei a cor, mas... Ah, tá aqui, ó. Tá? Então alterei a cor lá da linha. Tá? Então é só... Eu não preciso ficar segurando nada, eu posso esperar, só que o objeto tem que estar aqui, né? Então se eu quiser qualquer cor aqui, eu consigo. Ó. Tá vendo? Mais escuro, mais claro, mais clarinho. Acho que aqui tem muita diferença do degradê aqui, né? Mas eu consigo. Tá? É bem legal. E aí as últimas cores que eu usei ficam aqui, né? Pra usar novamente.
Aí lá no Word eu não consigo. O que que eu posso fazer? Não tenho conta-gota. O que eu posso fazer? Copio isso aqui daqui, dou um Ctrl C. Eu venho aqui, dou um Ctrl V, tá? E aí eu faço minha tramóia aqui. Apliquei a cor, que tá bem parecida, né? Dou um Ctrl C aqui de novo. Volto lá no meu Word. E dou um Ctrl V aqui. Até que tá bem parecidinha, né? Aí eu posso ou excluir essa aqui e deixar essa aqui no lugar, ou colocar uma em cima da outra, que também não ia aparecer, né? Então eu posso, e eu, Guilherme, faço isso muito. Eu preciso de uma imagem e às vezes eu preciso fazer alguma coisa na imagem. Eu aproveito o PowerPoint para mudar isso, tá? Por exemplo, tá vendo que aqui essa logo aqui ela tá com fundo branco, né? Se eu colocar ela Uhum. em cima de outra, ela tá com fundo branco. E aí eu queria tirar esse fundo branco de alguma maneira. Não é sempre que dá certo, tá? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Eu posso, lá em formato de imagem, aqui na opção cor, eu tenho aqui, ó, definir uma cor transparente. Então, quando eu faço isso, ele pede para eu apontar qual cor que eu quero transformar em transparente. Então, no caso, é o branco, tá? E aí ele fica lá, tá? Não fica perfeitinho não, mas ele fica transparente. Então, ele transformou a cor que eu apontei, que era o branco, em transparente. Quando que não dá certo? Quando essa imagem que eu apontei, a cor que eu apontei, ela tem é, muita alteração, né? Muito nuance diferente. Então ela não está totalmente branco, são vários tons de branco, né? Aí na hora que eu clicar, ela vai ficar toda granulada aqui, não ia parecer muito bonita. Essa aqui até que deu bem certo, tá? Então eu meio que tirei o fundo, ela no branco ainda continua normal, mas eu tirei o fundo. Se eu tivesse que colocar essa imagem no Word em cima de alguma outra aqui, ia parecer melhor, né? Então aí eu fiz isso com a imagem, né? Eu tratei a imagem aqui no PowerPoint e agora eu quero salvar ela. Então eu venho com o botão direito, salvo ela como imagem. Ela fica salva lá nas minhas imagens, ó. Posso salvar lá nas minhas imagens, né? Ó, logotipo, Ribeirão, sem fundo. E salvo ela. Eu não preciso salvar esse arquivo aqui, essa apresentação do PowerPoint para isso. Eu salvei, eu usei ele simplesmente para fazer uma imagem que é essa aqui. Que isso foi uma captura, eu tirei o fundo, que era o fundo branco, deixei aqui no Word, tá? Esse aqui é um exemplo que foi feito, tirando foto do meu filho, e não tem mais lugar para tirar foto, né? Então a gente tem que fazer a gente mesmo. E aí colocou a foto e tinha que colocar lá que é do 8º mês, e era da festa julina lá. Então o que que eu fiz? Eu fiz isso aqui no PowerPoint, tá? Não sei mexer em Photoshop, eu tenho aqui instalado, estou tentando aprender, mas não é muito minha praia não. Então eu fiz isso aqui no PowerPoint. São autoformas, né? Tem uma forma pronta para isso lá no PowerPoint. Cadê ela? Cadê? Que eu sei. Aqui ela aqui, ó. Então tem a forma prontinha da bandeirinha. Eu peguei as cores que eu queria, né? Coloquei cada uma cor e aí eu coloquei uma caixinha de texto aqui e coloquei o texto em cima, né? Então se fosse essa aqui, ó, laranjinha, caixa de texto, 8º. E aí eu posso ou então colocar a caixa de texto, ou então posso colocar aqui, acho que foi a Word Art, né, que eu coloquei. Deixa eu ver. Acho que foi Word Art mesmo. Mais bonitinho assim, né? Então eu coloquei aqui o 8º. Né? Se eu quisesse maior, só aumentar. E aí fiz ele aqui. E aí como é que eu tirei ele daqui para colocar em cima da foto? Selecionei isso, agrupei, virou uma coisa só.
botão direito, salvar como imagem. Ele fica salvo lá nas minhas imagens. Virou uma bandeirinha lá que eu precisava para alguma coisa, no caso lá para colocar em cima da foto, né? Só isso aqui, ó. Tava assim, aí ficou daquele com isso aqui em cima. Mais bonitinho. Ficou assim, ó. A imagem tá lá em cima uma da outra. Tá? Então isso eu usei no PowerPoint para fazer o negócio que eu precisava. E aí depois eu só jogo isso aqui fora, não preciso salvar nem nada. Fica lá salvo bonitinho. É um jeito de trabalhar. Então, se você precisar de uma imagem, precisar mudar alguma coisa, dá para você alternar essas informações de um arquivo para o outro. Se eu for só fazer tem os dois arquivos abertos, fazer em um para aproveitar em outro, eu posso usar a função de Ctrl+C, Ctrl+V. Eu consigo copiar daqui e colar aqui. Eu não preciso salvar isso, né? Dá para eu salvar como imagem também. Tá? Não preciso salvar isso como imagem para depois colocar aqui, se eu tenho os dois arquivos abertos. Tá? Então, dou um Ctrl+C daqui e colo aqui. Mesma coisa se eu copiar esse texto daqui, eu consigo colar ele aqui também. Tá? Então, coloco de um arquivo para o outro aqui sem o menor problema. Mesmo que fosse um PowerPoint, um Excel, tá? Eu consigo fazer isso tranquilamente. Resolvo o meu problema. Tá? Tá. Então, ó, captura e esboço, ferramenta muito útil, que você não precisa instalar, já está dentro do Windows 10. Quem está aí com o Windows 10 atualizado já tem essa ferramenta. Eu até coloquei um atalho aqui para o meu. Né? Você tem a opção de criar esse novo aqui, ou ele pode fazer uma captura com atraso, tá? De 3 segundos, de 10 segundos. Por exemplo, eu quero capturar o menu iniciar aqui. Né? Se eu for clicar, na hora que eu clico em novo, ó, clico no iniciar, clico em novo, aí some o iniciar daqui. Então o ideal seria captura com 3 segundos de atraso. Aí daqui 3 segundos aparece a captura. Aí agora eu consigo selecionar isso aqui. É só para isso, ó, com atraso. Tá? E tem aqui também, ó, o atalho. Windows, teclinha do Windows, mais Shift, mais S, ele faz a captura. E ela pode ser quadradinha, ou ela pode ser uma coisa mais redondinha aqui também, né? Ou então, capturo a janela. Capturar a janela seria isso aqui, ó. Quero capturar essa janela aqui. Vou deixar ela aqui no cantinho. Então faço a captura da janela. Aí, ou pega essa aqui, ou pega essa aqui, ou pega aqui embaixo, ou essa aqui. Tá vendo? Na hora que eu passo o mouse, ela vai me mostrando qual que eu quero. Eu quero essa aqui. Então clico aqui, já capturou ali. Mas só tem como fazer isso se estiver aberto o captura. Tem que estar capturando com o aplicativo aberto. Sem ele aberto, Windows, Shift e S. Aí ele abre ele já no modo de captura, ó, Windows, Shift e S. Teclinha do Windows, o Shift e o S. De screen, deve ser. Aí eu consigo capturar só o que eu quero aqui. Aí tá capturado, mas não tá com o arquivo aberto, ele tá só copiado. Aí eu teria que abrir algum arquivo para receber essa captura que eu fiz. Para dar as opções bonitinho, eu tenho que abrir o arquivo mesmo e capturar, e aí eu vou fazer o que eu quiser, ou salvar, ou só copiar, ou compartilhar, tá? Ou já imprimir.
Compartilhar aqui eu não tenho quase nada, mas para ser compartilhado. Então é isso. Vamos então começar a falar do Excel. Excel, a gente tem, que eu vou dizer assim, ele é um aplicativo desse pacote todo que a gente está trabalhando, talvez ele é o mais complexo de todos, tá? Então, lá no próprio Senac mesmo, se vocês derem uma olhada nos cursos que tem lá que o Senac oferece, tem vários cursos focados somente no Excel, vários cursos diferentes de níveis diferentes, né? Então, tem muita gente que usa muito o Excel e em várias situações, e aí a pessoa passa muito tempo fazendo curso relacionado a Excel. Então, passa lá pelo Excel básico, tem Excel avançado e tem Excel bem mais que avançado. Tem muita coisa de curso de Excel. Como fazer automação, tem como fazer dashboard, que é planilha bem diferenciada, para fazer controle. Tem gente que usa isso como um aplicativo mesmo, com botão para você clicando e ele fazendo algumas coisas. E, e talvez o mais complexo do Excel é que cada um vai usar uma porção do Excel. Raramente alguém, muito raramente mesmo, alguém vai de fato usar tudo que o aplicativo tem para oferecer, porque é, ele pode ter usos bem diferentes, né, em várias frentes diferentes. Então, dentro de uma mesma empresa, vários setores podem fazer uso dessa ferramenta completamente diferente, para fins completamente diferentes. Então, para quem vai tirar um relatório, para quem vai criar um gráfico, para quem vai fazer um controle de estoque, são 3 usos completamente diferentes. Que o conhecimento de um, né, que um cara que faz lá o controle de estoque, para quem faz gráfico não é tão importante. Para quem faz gráfico, o conhecimento de quem faz dashboard, para quem faz controle de estoque, não é interessante, né? Então, quem faz, por exemplo, análise de dados usando Excel, vai usar ferramentas específicas que outras pessoas que não trabalham com análise de dados nem sabem que existe isso. E mesmo que soubesse que existe, não tem onde aplicar, não tem por que usar, tá? Então isso aqui nada mais vai ter, eu estou falando isso porque vai ter muita coisa dentro do Excel que nesse curso que a gente vai ver, o que a gente vai ter não vai ser visto, não vai ser falado. Você pode perguntar, posso falar que isso tem um uso diferenciado que a gente não vai ver, tá? Nada impede que você vá aprender sobre, mas não existe, eu queria fazer um curso sobre tudo no Excel, né? Lá no Senac existe o que seria talvez uma formação, você passar por vários cursos e ir se especializando cada vez mais nessa ferramenta. Só que assim, se for útil para você, né? Se tem realmente essa necessidade, se você realmente trabalha com isso, tem alguns cursos mais avançados de Excel que é muito comum a empresa fechar o curso, né? Então ela compra o curso para os funcionários. Então vai lá, você vai fazer um curso de Excel avançado, por exemplo, às vezes você entra lá, você tem esse interesse, e lá mais da metade da turma é funcionário de uma mesma empresa, porque a empresa pagou lá para eles fazerem, porque eles precisam desse conhecimento de Excel. Então ninguém tinha esse conhecimento avançado de Excel antes de entrar lá na empresa. Chegou lá, houve essa necessidade, aí vai atrás para se capacitar, né? Mas ele é bastante amplo mesmo. Tá? Ele é bem diferentão, é uma planilha eletrônica, tem um monte de características diferentes, mas a gente vai começar a falar sobre ela, tá bom? E qualquer dúvida que vocês forem tendo, que eu puder ajudar aí do Excel, eu ajudo vocês, né? As próximas aulas nossas serão somente de Excel, né? Apesar do que tem previsto lá no,
no curso de vocês, eu vou seguir até onde eu preciso com o Excel. Se precisar de mais tempo, eu vou precisar de mais tempo também, de mais encontros, para a gente ver o que precisa ser visto de Excel. Tá? Mas aí normalmente são 3 aulas a 4 aulas no máximo. A princípio, né, o que a gente tem aqui, a aparência do Excel, que muda? Esse monte de retângulo que eu tenho aqui. Né? Então o Excel ele tem essa aparência aqui. Tá? Então eu tenho colunas A, B, C, D, E, e eu tenho linhas 1, 2, 3, 4 aqui. Tá? E cada junção entre coluna e linha, eu tenho uma célula. Tá? Célula que a gente definitivamente trabalha dentro do Excel. É um campo, é um espaço onde você coloca dados e o Excel consegue tratar esses dados. Tá? Então, quantas linhas eu tenho aqui? Se eu for indo para baixo, segurar a setinha do mouse aqui, eu vou descendo, 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 tá? Mas eu tenho muitas linhas. Ah, mas quantas? Exatamente 1.048.576 linhas. Esse é o meu limite. Tá? Então, eu quero fazer uma planilha do Excel com 2 milhões de linhas. Você não vai conseguir. Tá? Você teria que juntar 2 planilhas. Tá? Preciso de mais de 1 milhão, então eu venho aqui, ó, e adiciono uma segunda planilha com mais 1 milhão. Aí eu consigo atingir esse objetivo aí. Tá? Mas eu tenho aqui 1 milhão. E as colunas vai de A, B, C até XFD. XFD, gente, eu vou chegar no A, B, C, D, E, acabou. Eu começo A, B, A, C, A, D, depois eu começo o BA, o CA, o DA, né? Até eu chegar no AAA, né? E aí, por fim, chegar até o X e o FD. Ele não chega no ZZZ, tá? Mas dá muita coisa, muita coisa. Para chegar nesses limites aqui, eu seguro a tecla Ctrl, né? Se eu estou indo só para baixo, ele vai indo de uma a uma. Se eu segurar o Ctrl e pôr a setinha para baixo, ele vai até a última célula, até a última linha aqui da minha coluna. Se eu colocar para o lado direito, ele vai até a última coluna da minha linha. E se eu colocar aqui para a direita e para baixo, ele vai até a última coluna com a última linha. E se eu voltar aqui para o lado direito e para cima, eu volto na última. Então se eu quiser selecionar todas essas planilhas, se eu estou aqui na primeira, eu seguro o Shift e vou pondo para baixo, eu estou selecionando. Segurando o Shift, segurando o Ctrl, eu pôr para baixo, selecionei toda a coluna. Tá? Se eu segurando o Shift e o Ctrl para o lado direito, selecionei toda a linha, até o último lá, né? Para baixo, para cá, selecionei tudo. Ou, para selecionar tudo, eu também posso clicar aqui. Então, tudo que está selecionado, vamos supor que eu quero apagar. Eu fui lá na última célula, nas últimas células, eu coloquei um A aqui. Né? Eu quero limpar a minha planilha. Peraí. A Ornella caiu aqui, vou chamar ela de novo.
Prontinho? Pronto, obrigada. Ah, imagina. Deixa eu voltar aqui. Então aqui que eu tinha falado, eu adicionei um texto lá no finalzinho da planilha, né, um azinho lá. E se eu quisesse ter certeza que eu vou apagar ele, eu posso selecionar toda a minha planilha, né, e dar um delete. Apertei o delete e o azinho sumiu daqui. Como tudo mais que tivesse aqui na planilha espalhado, para não ter que ficar procurando onde tem dados, onde tem informação. Nesse cantinho aqui eu seleciono a planilha toda. E aí eu posso aplicar qualquer coisa. Por exemplo, eu quero mudar a fonte de toda a planilha, eu quero mudar a cor da planilha de toda ela, né? Então eu consigo fazer dessa maneira, tá? Sempre a célula que eu estou selecionando, qualquer célula que eu selecionar aqui, ela tem um nome, tá? Ela aparece aqui nesse canto. Sempre a junção da coluna com a linha, tá? Então L11, I12, R3, isso sempre vai aparecer aqui, tá? Se eu colocar, por exemplo, B9, ela vai lá na B9, tá? Por que tudo isso aqui? Porque para o Excel poder trabalhar e aplicar um monte de coisa que ele faz, ele precisa de posicionamento. Então, muito parecido com GPS, né? Latitude, longitude. Então, ele consegue. Isso aqui está tudo mapeado no Excel, a minha planilha, e eu consigo fazer referências às células, porque elas têm nome, né? Então, eu quero que o conteúdo da célula G7 seja somado com o conteúdo da célula T2. Tá? Então eu consigo, né? Quem já jogou Batalha Naval, né? Tem lembrança desse tipo de coisa, tá? Então tudo isso, ó, toda essa parte do Excel serve para ele entender onde estão as informações. Então, além dele conseguir tratar as informações, né, que eu coloco numa planilha, ela é toda separadinha assim, para ele poder saber exatamente onde está o quê, né? Ou quando você vai programar alguma coisa no Excel, você precisa informar as referências, né? Que seria justamente a célula ou conjunto de células que eu tenho, tá, selecionado. Por isso que eu tenho toda essa divisão bem chatinha aqui no começo de se entender, mas ela tem um motivo, tá? Então, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho as colunas. Se eu quiser selecionar uma coluna toda, se eu for em cima da coluna, o meu mouse ele muda o formato. Eu dei um zoom aqui, tá? Então ele muda o formatinho do mouse. Então se eu clicar aqui, eu selecionei a coluna A todinha. A B, a C, a D, tá? E a linha também. E eu também posso clicar, segurar e arrastar aqui para selecionar várias colunas ou várias linhas, tá? Então tem várias maneiras de eu selecionar as cores, fazer seleções aqui no Excel. Eu consigo selecionar também células aleatórias, né? Ó, posso selecionar células agrupadas aqui, fazer um triângulo, um retângulo aqui, né, de células. Não entendi? A primeira não fica marcada também. Ah, essa aqui? É porque eu comecei daqui, viu? Da onde eu cliquei e começo, ela faz isso. E aí a que está selecionada, essa seleção aqui, ela sempre vai ter o nome da célula superior esquerda. Então, tá vendo? Se eu clicar nessa célula aqui, ela chama F8. Se essa seleção aqui, ela também chama F8. Tá? Então ela sempre vai ter esse nome. Então a que você clicou primeiro e começou a selecionar, ela fica marcada, ó. Então ela também está selecionada. Isso. Qual? Fica em branco, ela também fica selecionada. Também está selecionado. Esse aqui também está selecionado. Se, por exemplo, mudar a cor aqui, ó. É tudo, tá? Então ela só fica diferente assim, mas tá selecionada também. Versões mais antigas do Excel não acontecia isso, tá? Ele não mostrava isso aqui. Então fica melhor para você saber de onde você começou a clicar a seleção, tá? Então de onde eu começo, ela vai ficar aqui. Eu consigo fazer esse tipo de seleção, consigo clicar
quero selecionar isso aqui e mais isso aqui, então eu consigo selecionar isso aqui, segurar o Ctrl e selecionar isso aqui. Tá? Então tem outra seleção. Posso também selecionar células assim separadas para poder fazer algum tipo de edição. Tá? Tá? As linhas, as colunas, perdão, as linhas e células em geral, consigo fazer várias seleções ao mesmo tempo. Posso também fazer seleções assim, do jeito que eu quiser, segurando o Ctrl, fazendo várias seleções e consigo fazer alterações. Eu estou usando isso aqui de exemplo porque é o que mais aparece aqui, que eu estou conseguindo fazer algum tipo de seleção, de alteração. Porque se eu tivesse texto aqui, eu alterasse a cor, ia mudar a cor do texto, negrito, fonte, tamanho, mas como não tem texto nenhum, então não aparece nada. Né? O que mais? Se eu for começar, então tem as seleções, eu tenho também, vou falar algumas coisas hoje só disso, tá? Para não ficar muita informação. Mas eu tenho dois modos. Né, eu tenho um modo de edição da célula e tenho um modo quando ela não está em edição. Então, quando eu clico numa célula e aperto uma tecla, um número ou uma letra, tá? Eu saio do modo de seleção e entro no modo de edição. Então, você está vendo que um monte de coisas aqui some. Né? Ela está apagado aqui porque eu não consigo selecionar. Quando eu estou no modo de edição, por exemplo, vou escrever alguma coisa aqui, eu tô digitando o texto. Tá? Então eu consigo selecionar o texto, consigo aumentar a fonte, consigo diminuir, eu consigo alterar a cor. Tá? Eu só estou editando, estou digitando. Aqui, nessa barra, ela aparece o conteúdo da célula. Exatamente o conteúdo que tem escrito aqui vai aparecer aqui dentro. Tá? Então, quando eu clico fora da célula, estou em modo de edição, aparece esse ícone aqui, ó, de texto, né, do mouse. Cliquei fora, eu dei um Enter, eu saí do modo de edição, entrei no modo de seleção de novo. Então aqui nessa célula, que é a F6, está escrito Guilherme. Tá? Se eu for... era para ter escrito Guilherme Vezoni. Eu clico nela e começo a digitar Vezoni, olha o que acontece. Ele substituiu o que estava Guilherme e colocou o texto que eu coloquei. Foi o Vezoni. Tá? Como é que eu entro no modo de edição aqui de novo? Ou eu clico aqui na barrinha e continuo digitando. É Guilherme Vezoni. Tá? Ela não está aqui no... Ela parece que está. A minha célula é a F6. Dentro da F6 está Guilherme Vezoni. Parece que tem na F está Guilherme e na G está Vezoni. Se eu selecionar G e escrever aqui 1, 2, 3, tá? Na célula G6 tem esse texto, 1, 2, 3. Na célula F6 tem Guilherme Vezoni. Tá? Quando aqui não tem nada escrito, na G, eu apaguei o que tinha na G, aí ele mostra, ele aproveita que não tem nada aqui nessas células e ele passa por cima, ele está mostrando por cima para mostrar o texto todo. Mas o lugar... Oi? O espaço é pequeno. É. Tava pequeno para ver? É porque, tipo, o espacinho é pequeno, aí não tem como ele mostrar É, Guilherme. exatamente, exatamente. Então, assim, para eu saber exatamente o que está dentro de uma célula, o lugar mais fiel para eu ver é aqui na barrinha. Eu seleciono a célula e eu consigo ver o conteúdo da célula aqui, tá? Então, eu consigo alterar o tamanho dessa célula aqui, né? No caso, para essa célula ficar mais larga, eu tenho que aumentar a largura da coluna F. Então, entre a F e a G, eu consigo alterar aqui, ó, o ícone, ele mudou. Aí eu consigo clicar aqui e aumentar a largura. Aí acabou o meu problema, tá? Deu Ctrl Z para voltar aqui. Mas se eu sair, clicar na célula e sair digitando, ele vai tentar, aqui ó, digitei, opa, aí, já apaguei um negócio importante. Então assim, é só não dar Enter, aperta o ESC, que ele cancela a edição que você estava fazendo. Eu queria só adicionar informação, ou clico aqui duas vezes, ó.
Cliquei 2 vezes na célula, entrei no modo de edição de novo. Aí eu consigo vir aqui no final, escrever 1, 2, 3, né? Fazer o que eu quiser aqui no texto. Colocar mais espaço, tirar espaço, qualquer coisa. Tá? Então, modo de edição, clico 2 vezes na célula, ou clico na célula que eu quero e venho aqui na barra de digitação aqui em cima. Você chama barra de fórmula, mas é a mesma coisa. Então eu consigo alternar entre esses modos de edição e o modo de seleção. Tá? Porque senão é muito comum, ó, adiciona aí Guilherme Vesoni 25. Então você vem aqui, aí você vai querer colocar 25, você achando que vai vir aqui no final, mas não vai. Eu tenho que clicar 2 vezes, entrar no modo de edição, aí eu vou lá no final, adiciono a informação, tá? Para não ficar... Isso é muito comum de acontecer. Quando a gente não está acostumado a trabalhar com essa ferramenta, a gente faz isso direto, tá? Com uma informação aqui dentro de uma célula, tá? Eu consigo alinhar esse texto, tá? Então esse texto ele pode ser centralizado, ele pode ser alinhado à esquerda, alinhado à direita. Além disso, se ele fosse um texto pequenininho, menorzinho aqui, né? Eu posso alinhar ele para baixo, no meio ou para cima também. Então eu posso centralizar ele, né? Que seria aqui, ó, um alinhamento horizontal, horizontalmente falando, ele está alinhado centralizado e verticalmente falando, ele está alinhado abaixo, ele está alinhado acima, ou ele está alinhado centralizado também. Qual que é o padrão? Eu consigo ver por aqui, ó. É alinhar embaixo e à esquerda. Se eu quiser voltar no padrão, é isso aqui que deveria ficar na minha célula. Tá? Consigo alterar o fundo, consigo alterar a cor do texto sem ter que entrar no modo de edição. Tá? O tamanho da fonte, o tipo de fonte, consigo alterar isso. Eu consigo também alterar a direção do texto. Tá? Então o texto eu consigo alterar a forma que ele vai aparecer aqui. Tá? E nessa última opção eu consigo aqui, ó, fazer o alinhamento do jeito que eu quero. Seria o jeito normal. Tá? Então consigo fazer isso. O que mais que eu consigo fazer aqui? Tá? Com essas seleções, com essas coisas, com essas informações. Tá? Uma coisa importante aqui dentro do Excel é a formatação da célula. Deixa eu mostrar um negócio antes que eu acho que vai ser mais interessante. Que aí é para mostrar como que o Excel trabalha. Tá? Se eu coloco texto, o Excel quase não trabalha com texto, mas ele é muito famoso com número. Então vamos supor que eu coloco o número 10 aqui. Ele automaticamente entende que isso é um número, e ele trata isso como número. Tanto que se eu colocar 10 aqui de novo, e 10 aqui de novo, e eu seleciono essas células, ó, selecionando essas células aqui. Tá? Reparem aqui embaixo, que ele já está me dando a contagem de célula, tá? Quantas células tem selecionadas? 3. A soma dessas células, 30. Já está aqui. E a média das células, média aritmética, 10. Tá? Se eu coloco aqui 9, eu mudo. Ele já mostra que a soma dá 29, a contagem de célula ainda são 3 células selecionadas, e a média já mudou para 9,6666667. Então, como ele faz isso? Porque o Excel já entende que o que eu coloquei aqui é número, e ele já consegue fazer algum tratamento com esse número. Tá? Então ele já consegue entender números. Se eu coloco aqui, número 10,
E aqui nesse cantinho aqui, ó, eu tenho uma bolinha, um quadradinho pequenininho aqui, ó. E o meu mouse ele muda dessa cruzinha branca para essa cruzinha mais pretinha. Eu clico aqui e venho para cá, ó. Tá vendo? Eu estou copiando a célula. Quando eu copio ela aparece esse botão, auto-preenchimento. E aí ele me dá as opções, ó. Copiar, ou seja, ele vai copiar o 10, 10, 10, 10, 10, 10, está copiando. Preencher série. Se eu clico aqui, ó, ele preenche a série. E ele vai aumentando o número de 1 em 1. Tá? Então, ó, se eu colocar preencher série, ele faz algumas automações. Bastante interessante, né? Mas ele também faz isso com algumas outras coisas, né? Se eu pego janeiro, tá? Ele já preenche isso. Quando eu coloco um mês, por exemplo, ele já entende para preencher a célula. E aí, se eu não quero que ele faça isso, é preencher série. Se eu não quero que ele faça isso, eu quero realmente copiar, tá? Eu altero nesse botãozinho. Bem prático. Bastante. E não só isso, alguns textos ele faz isso, tá? Por exemplo, se eu colocar Guilherme, ele vai copiar, mas ele não vai saber fazer uma série disso. Não tem então série, não existe, né? Se eu coloco aqui, ó, ele já entende. Então, vai entender. Então tem essa vantagem na hora de fazer esse tipo de preenchimento, né? Eu tenho lá o tipo código do item, aí é o código 001. E aí eu tenho que fazer um preenchimento lá de, sei lá, um monte de item, né? E aí eu coloco lá preencher série. Então ele vai lá e preenche a série. Eu não preciso ficar digitando um por um, pelo menos essa parte, né? Pelo menos essa parte eu não preciso fazer essa digitação, é bem mais prático. Mas vamos lá. O que mais que eu vou mostrar hoje é a formatação de célula. Tá? Então, existe um monte de coisa relacionada à formatação de uma célula. Então, eu posso formatar um conjunto de células, todas as células da planilha, ou uma célula específica, né? Então, para fazer isso, botão direito, formatar células, está aqui, ou Ctrl e o número 1. A tela é essa, formatação de célula, ou botão direito, formatar célula. É a mesma janela, tá? Então, primeiramente, eu tenho em questão relacionada a número. Toda vez que eu coloco um número aqui dentro da célula, ele entende isso como número. Tá? E aí eu posso falar que nessa célula, ou na seleção de células que eu fiz, que eu estou formatando, nessas células específicas, eu quero que o número seja tratado de alguma outra maneira. Então, eu tenho essas opções aqui. Por padrão, é geral. Tá? Eu não tenho nenhum formato específico. Quando eu quero tratar ele como número, né, eu quero falar quantas casas decimais eu vou ter, né? Quantas casas eu vou ter depois do zero. Por padrão é 2. Tá? Eu posso usar o separador de milhar, usar o ponto. Ele está buscando esses valores aqui, tá, gente? De acordo com o meu idioma. Então, quando eu escolho idioma no, no Windows mesmo, ele tem todo um pacote de regionalização. Então o nosso aqui... Peraí, deixa eu só botar um... Muda aqui que eu tô me ouvindo aqui no eco aí, eu fico louco. Se fosse... aqui tá em real, né? Então é 1000, separador do milhar é ponto, e lá do decimal é vírgula, né? Se fosse em dólar, fosse americano, né? Se fosse valor em dólares, assim, seria o contrário. É 1000, vírgula, e depois o ponto. Tá? Então, se eu quero usar separador de milhar, eu marco aqui. Se eu não quero,
Tá aqui. E aí, como que vai aparecer? Eu também tenho a opção de falar assim, ó, quando for um número negativo, como ele deve aparecer? Ele deve aparecer por padrão, ele vai ser na cor preta, com o sinal de menos na frente, ou ele pode aparecer em vermelho, sem sinal de menos, tá? Ou em vermelho, com o sinal de menos. Como que ele deve aparecer? Eu escolho aqui, tá? Então, esse, quando ele vai tratar números, tá? Todo número que eu colocar aqui, eu quero que ele trate como número. Se eu quero que ele trate como moeda, deixa eu botar aqui, senão vai ficar sem exemplo. Vou colocar, ó, esse número aqui. Então, vamos lá. Entrou um. Não é só a tela que tá mostrando. Oi? Eu acho que não é só a tela que tá apresentando, porque a tela que eu tô vendo tá aparecendo o Ah, tio. peraí. Agora. Apareceu? Agora foi. Tá. Então eu coloquei um número qualquer aqui e vou mudar aqui de novo para ele poder aparecer o exemplo, tá? Como que ficaria. Então aqui, esse número, no padrão, na categoria de número, ele ia aparecer, que a única diferença é que ele apareceu 1,00 depois. Tá? Se fosse colocar o milhar, ele ia colocar aqui o pontinho, 152 mil. Se fosse em moeda, tá? Quantas casas decimais eu quero? E ele vai colocar o símbolo monetário. E o símbolo eu posso alterar. Tá? Posso colocar aqui, por exemplo, Bitcoin. Ah, o dólar canadense. Tá? Então eu consigo mudar aqui por padrão real. Tá? Então ele vai transformar em moeda. E aí como que vai aparecer o número negativo também. Contábil. O contábil, eu vou mostrar aqui porque ele tem uma pequena diferença, tá? Então eu vou pegar esses dois números e esse aqui eu vou formatar em estilo moeda e esse aqui em estilo contábil, tá? Então estilo moeda, vou colocar aqui moeda real, ele vai aparecer assim. Deixa eu aumentar um pouquinho. E esse aqui é o estilo contábil, a diferença que eu quero que vocês vejam. Dá para reparar? A diferença está no símbolo monetário. Quando está no tipo de formatação contábil, o símbolo monetário ele sempre vai ficar alinhado à esquerda. Tá? E aqui, no moeda, ele vai aparecer junto com o número. Então, se for super largo aqui, ó, no contábil ele aparece o símbolo monetário à esquerda. E aqui no formato moeda, não, ele aparece junto com o número. Essa é a diferença básica entre o contábil e o monetário. Tá? Um outro detalhe é o seguinte: eu tenho aqui todo com símbolo, com vírgula, né, bonitinho, mas na real, o que está escrito nessa célula sempre vai estar aparecendo aqui, ó. O que é o que está escrito na célula? Ou eu entro no modo de edição, que eu visualizo o escrito, ou selecionado aqui eu vejo que de fato está escrito. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que isso aqui, ó, não, isso é diferente disso. Tá? Se eu coloco um texto aqui, com o valor monetário, com esse RS aqui, tá? Só para ele ficar aqui, tá? Isso é diferente disso. Isso aqui ele não vai entender como número. O Excel vai entender como texto, um texto qualquer. Tá? Ou então, se eu colocar isso, mas no estilo texto, texto. Coloquei ele como texto. E deixei ele aqui bonitinho. Tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui, o que está escrito aqui dentro,
É um RS, espaço, 152.933,00. O Excel não consegue mais tratar isso como número. Tá? E aqui formatei a célula. Aqui está formatada a célula para ela tratar e mostrar como que vai aparecer o valor que está escrito aqui. Então, quando eu falo para você, faz uma planilha aí e tal, e coloca os valores, e vamos fazer soma, e vamos fazer não sei o quê. E aí, às vezes, na hora de copiar, você vai querer colocar o símbolo monetário, os pontos, e não é o correto. Na verdade, você deve colocar só o número, só o valor. E formatar a célula para que ela apareça isso automaticamente. Tá? Daí que vem essa necessidade de a gente ver a formatação de célula, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu fazer um Ele só negocinho aqui. considera número quando não tem nenhuma letra. Isso. Pode ter nada. É, só número. Pode ter, nem Eu ter posso até vírgula. colocar a letra, alguma outra coisa, ele vai tentar entender aquele formato. Normalmente não vai dar certo. Normalmente é só número mesmo. Nem vírgula ele vai entender que é número. Perdão, não entendi. Se tiver ponto ou vírgula, ele vai entender que é número? Vai. Ele vai automaticamente, ó, que se eu colocar assim, 152 mil, tá? Ele vai entender isso sim, tá? Eu coloquei, ele formatou, mas olha o que ele entendeu de escrito lá. É que essa aqui já está formatada. Vou pegar uma outra célula que não tem formato nenhum, ó. 152.533,00. E vou dar um Enter, tá? Ele já transformou para número, mas ele está considerando isso aqui, ó. Ah, tá. Bom, é que ele automaticamente entendeu que eu coloquei ponto, vírgula, então que isso aqui era número. Mas se eu colocar aqui no geral, ele ainda vai entender como 152.533,00. Tá? O que de fato está entendendo ali de escrito é isso. Tá? Assim, ele é meio inteligente nesse ponto. Deixa eu ver o que é aqui. Se é... A janela caiu de novo. Tá, espera aqui. Bom, vamos continuar. O que mais que eu tenho aqui? Eu vou entrar no modo aqui de novo. Então tem moeda, tem um contábil. O que muda é o jeito que aparece o símbolo, tá? Quando você vai fazer uma somatória, várias coisas uma em cima da outra, nesse contábil às vezes fica mais fácil de visualizar, tá? Numa conta, para o Excel fazer um resultado, para calcular um resultado, não faz diferença se está em moeda ou se está em contábil, é só o modo que ele vai ser apresentado. Aqui em data, tá? Ele pode pegar esse número e tentar transformar numa data. Então, quando eu coloco uma data, quando eu coloco uma, quando eu coloco uma data aqui, como que eu quero que essa data seja interpretada? Tá? Por exemplo, 1500, ele está entendendo uma data aqui, ó, de 8/2/1904, porque tem uns códigos de valores aqui de data. Tá? Mas se eu colocasse uma data formatadinha, bonitinha, e eu quero que ele apareça a data por extenso. Se eu quero que ela apareça o ano e depois o mês e depois o dia. Se eu quero que apareça só o dia e o dia, mês e ano. Tá? Então tenho vários formatos aqui. Tá? Por exemplo, vou colocar aqui nesse formato. Tá? Então se eu coloco aqui, ó, 9/5/1984. Aí ele vai colocar a data por extenso. Tá? Então dá até para você saber que data, que dia da semana que você nasceu, se não lembra. Tá? Então essa aqui é a minha data de nascimento. Então se eu colocar aqui 27/10/2014. Tá? Então tá aqui da minha filha. Então ele coloca por extenso. Se eu quero que apareça só assim, ó, o dia e o mês.
Então, mesmo que eu coloque lá 27/10/2014, ele está entendendo, porque para mostrar só isso. Isso é o que ele vai fazer com data, tá? A localidade que eu quero, para mostrar que jeito que vai aparecer a data. Isso é uma coisa... Ó, japonês. Tá? Não entendo nada, mas tá aqui. Ah, coisa linda, né? Não entendo nada disso aqui. Vou deixar português mesmo. Eu tenho a questão de hora, como que vai ser representada a hora, tá? O horário que tá aqui, como é que vai ser mostrado, de percentual, como é que eu vou fazer. Então aqui, no caso, ele vai aparecer isso aqui por conta do texto que eu digitei. Vou colocar aqui, ó, só 100. E aí ele vai mostrar aqui no percentual, ele vai colocar mais 2 casas decimais. Para fração também. Científico, texto. Tá? E aí aqui, esse texto aqui, ele é legal porque ele vai mostrar células com formato de texto, mesmo quando houver número na célula. Tá? E aí tudo que você digitar na célula vai ser exibido exatamente como digitado. Então vamos supor que você precisa colocar um número 10 ali, mas você não quer que esse número seja contabilizado numa somatória, por exemplo. Você está querendo dizer 10 uma outra coisa, você anota 10, né? Alguma coisa assim. E dependendo de onde você coloca isso, pode ser que ele tente entrar dentro de uma outra conta que está acontecendo ali na sua planilha. E você não quer que isso aconteça. Talvez o único jeito de você conseguir fazer isso é transformar aquela célula em texto. Então, mesmo que você coloque um número lá, o Excel para de tratar aquilo como um número e ele vai tratar aquilo como texto. Então, texto não entra em conta. Então, eu quero que apareça o número 10 ali, no meio de um monte de coisa de conta que está acontecendo, mas eu quero que aquele número 10 não seja adicionado na conta. Eu quero que ele seja identificado como 10, como se tivesse escrito DEZ. Não quero que ele seja considerado ali como número. Eu só formatar a célula como texto. Eu tenho algumas coisas especiais, como máscara própria para CEP, tá? Para telefone, ou aqui, ó, SIC, ó. SIC é CPF, tá? E eu tenho personalizado. Tá? Tem, então, dependendo do curso que você faz, você aprende a criar o seu tipo específico aqui. Tá? Dá para você criar um modo específico aqui do que você precisar. Tá? Na questão de alinhamento dessa célula, deixa eu clicar nessa aqui. A questão de alinhamento é o que está aqui, tá? Então tem o alinhamento horizontal, tem a esquerda, centro, direita, preenchido, justificado, centralizado, distribuído. Tá? Vários aqui que eu tenho. Se é o superior, a vertical, se eu quero inferior, mais para baixo, mais para cima, isso eu só vou perceber quando a célula estiver maior que o texto, desse jeito aqui. Tá? Então eu consigo, por exemplo, colocar no centro. Tá? O controle do texto. O que é isso aqui? Essa quebra de texto automática. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que funciona. Se eu coloco essa célula bem menor, do jeito que ela era aqui, e eu coloco aqui, ó, Guilherme Vezoni. Ele não vai mais para lá, ó. Ele não vai começar a vir para a direita. Ele vai tentando ir para baixo. Tá vendo? E ele vai aumentando para baixo, não para o lado. Tá? Então, isso aqui é a quebra de texto automática. Ele chega até o final, não tem mais para onde ir para a direita, ele vai para baixo. Tá? A direção do texto, esquerda para direita, direita para esquerda. E aqui a orientação do texto. Eu quero que o texto apareça assim, ó, Guilherme ia aparecer G-U-I, né? Se eu quero assim. Ou se eu quero assim. E aí quantos graus eu quero, né, deixar o meu texto? Eu quero ele um pouquinho só para cima assim, ó. Tem como.
Menos ainda. Só um tiquinho de nada, ó. Vou colocar 1 grau. Então ele aparece meio tortinho, assim, ó. Vou ficar louco, né? Ou eu tenho eles assim. Já assim, pelo amor de Deus, né? A questão da fonte. Tá? Qual fonte que eu quero usar? Sublinhado simples. Fica assim. Aí. Esse apareceu agora. Sublinhado simples. Duplo. Contábil, que ele é um pouquinho mais para baixo. Contábil duplo. Se eu quero ele taxado, sobrescrito, subscrito. Parecido lá do Word. A cor do texto. Fonte normal, sem efeito. Tá? E aí, estilo, negrito, itálico e o tamanho. Nada demais, tá? Tem uns tipos de fonte que aparece essa informação aqui, TrueType. Fonte TrueType, né? Essa fonte é uma fonte TrueType. O que ela quer dizer? Que ela é o mesmo jeito que ela aparece aqui na tela, é o que ela vai aparecer na impressora, tá? Então, tem algumas fontes que às vezes na hora da impressão muda um pouco, fica um pouquinho esquisito. Questão da borda, tá? Essas células aqui, ó, parece que tem borda, né? Entre as células. Essa demarcação, se eu mandar imprimir aqui, essa demarcação cinzinha que está aqui, ela não aparece. Tá? Então ela não existe, é só uma demarcação virtual aqui, né? Então é só para mostrar para mim, eu que estou usando o Excel, que existe uma diferença aqui de uma célula para outra, né? Onde estão as suas limitações, né? As suas demarcações, mas não está aparecendo a borda dela. Tá? Isso aqui é só uma demarcação mental mesmo. Então, se eu quero que apareça a borda aqui, eu posso colocar aqui o contorno, que aí agora essa borda existe. Se eu mandar imprimir isso aqui, por exemplo, ou salvar como PDF, isso aqui vai aparecer. Tá? Só essa borda aqui. Todo esse resto, esse cinzinho, não aparece nada. Vai aparecer o texto que tem aqui e essa borda aqui. Tá? Então, assim, eu posso fazer o contorno. Opa, eu estou selecionado outro lugar. Posso fazer o contorno, que é o que eu fiz aqui, ou nenhuma. Ou então eu posso colocar, eu quero borda só aqui e aqui. Eu quero só em cima e embaixo. E aqui no meio também eu posso fazer, ó, X, X. Tá? Ou clicando aqui, ou aqui, ó, de cima, de baixo, da direita, da esquerda. Tá? E aqui na diagonal. E aí, que tipo de borda que eu quero? Eu tenho essas bordas normal, né? E eu tenho a borda mais grossa, tracejado, né? Mais grossinha, dupla. Ficou uma bordinha dupla. Tá? Ou nenhuma borda, sem borda nenhuma. Eu posso mudar a cor da borda também. Tá? Mas isso eu consigo fazer em outro local também, não só aqui. O preenchimento, né? Então eu consigo colocar uma cor de fundo. O ideal aqui, quando a gente vai fazer uma planilha, é colocar um fundo claro. Tá? Então é mais fácil usar essas cores mais clarinhas aqui, ó, para fazer algum tipo de diferença do restante da minha planilha. Tá? Se eu coloco uma cor muito escura, talvez fique muito pesado de se ler. Mesmo que eu coloque uma cor clara aqui, tá? Me chamar muito a atenção. Eu posso colocar uma cor mais clarinha. Então, assim, normalmente se usa cores mais claras, tá? Mas não tem regras. Efeito de preenchimento são aqueles efeitos de gradiente. Eu também posso colocar um efeito de gradiente aqui dentro,
da minha célula. Tá? Ou posso colocar sem cor, né? Sem cor nenhuma, dou um OK. Aí que o meu texto está em branco, né? Eu tenho que voltar ele para preto, senão ele não aparece. Tá? E aí eu consigo também fazer proteção da célula. Posso ocultar essa célula, tá? Ou bloquear ela. Isso, para acontecer de fato, eu tenho que salvar a minha planilha de uma outra maneira. Eu tenho que ativar a proteção da minha planilha para poder valer o que está acontecendo aqui. Se eu bloquear a célula, as pessoas que estão revisando não vão conseguir editar o conteúdo dela. E se eu ocultar, eles não vão conseguir visualizar essa célula ou o conjunto de células que estão selecionados. Tá? E aí eu consigo fazer, por exemplo, algumas coisas. Eu quero aqui limpar. Então, aqui, ó, tá vendo aqui percentagem, aqui tá geral, tinha outra aqui tá texto. Eu quero zerar tudo isso. Então aqui na borrachinha, ó, limpar tudo. Tá? Então, e voltou tudo ao normal. Tá? Só aqui a minha formatação que não, que eu tenho que voltar, é 24 pixels, ó. E aqui, 80. Vou deixar igualzinho de novo, tá? Então, se eu altero formatação em questão aqui de data, de contar, aí vou colocar aqui 150 e ele vai aparecer uma data, né? 1900, coloca um número aqui, ele vai transformar isso em data. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? É que ele está aqui no modo data, ó. Se eu colocar no geral, ele vira número ali, do jeito que eu coloquei. Se eu colocar hora, vira hora. Esquisito. Porcento, fração, científico, ele vai mudando, né? Então eu mudei aqui e eu não sei o que aconteceu. Eu quero zerar isso aqui. Então venho aqui e eu limpo. Eu posso limpar os formatos, né? Então a formatação da planilha toda eu limpei. Se eu quiser limpar a formatação e o conteúdo da célula, está aqui, tá? Então eu consigo limpar tudo. Então se eu quero limpar tudo de tudo da minha planilha, eu seleciono a planilha toda e limpo tudo. Ou limpo os formatos. Eu não gostei das formatações que eu fiz um monte de teste, não ficou legal. E eu já nem lembro onde eu coloquei coisa. Então, seleciona tudo e limpa aí os formatos. E aí os conteúdos vão continuar. Se eu quero manter os formatos, eu quero limpar só os conteúdos. Limpar conteúdo, toda a formatação da tela ainda permanece. E se eu quero limpar tudo? Tá? Então aqui eu posso formatar minha tabela, eu tenho estilos, eu tenho algumas outras coisas aqui interessantes para a gente ver. Tá? Mas por enquanto, eu tenho essa parte de formatação de célula. Tá? Então, eu posso selecionar um conteúdo, fazer uma seleção específica de células aqui e formatar todas elas de uma vez. Eu quero mudar o preenchimento, eu quero mudar a fonte, eu quero mudar o tipo aqui da categoria de informação que eu tenho aqui dentro. Tá? Então, consigo fazer tudo isso nesse grupo de células. Tá? Então, isso aqui é a minha planilha. O que eu vou passar para vocês durante essa semana é um exercíciozinho só bem básico para a gente fazer uma formatação. Tá? Então eu mostro aqui, tem o vídeo aqui gravado, tá? A Ornella, se estiver ouvindo, não sei se está ouvindo a gente, mas se não tiver aí, você vê a gravação. E os colegas que não participaram da aula que eu vivo também têm a oportunidade de ver a gravação. Então depois eu vou colocar para vocês, não hoje, tá? Semana que vem, um pouco antes sei lá, uns dias antes da aula, só para exercitar. Então, assim, não precisa me entregar. Eu vou colocar lá uma lista com algumas informações que vocês possam exercitar, tá? Quem quiser exercitar para ver essa parte de formatação de células com alguns exemplos que eu vou colocar. Tá ok? Tá. A Arnella tá aí, ó. Tinha que não tava aqui. Tá me ouvindo? Tá muda? Ah, então tá bom. Tô ouvindo, mas eu perdi muito da aula, aqui caiu muito. Então, não sei, tem vezes, tem muita gente que reclama disso, que às vezes cai, que fica lento,
Às vezes é a internet, tá? É, Às vezes é a internet de alguém, mas assim, a gravação aqui ela vai ficar gravada do jeito que ficou para mim, beleza. tá? Tem Então que aí você assistir consegue de novo. visualizar. E aí assim, não, aí não vai os travamentos que deu para você na gravação não vai aparecer, pelo menos. Ai, beleza. Aí você consegue Porque acompanhar direitinho. aqui para mim tá dando eco tudo. Tanto você quanto a minha voz. Então. O meu, um outro microfone que eu tava usando, tava acontecendo isso comigo. Então tudo que eu falava ainda com fone assim, né? Eu falava e escutava eu 2 vezes. Eu tinha que tomar até cuidado para não gaguejar, né? Então lembra aquele vídeo da mulher de sanduíche? Ixi, ixi. Não sei se vocês já viram. Tava quase daquele jeito, tava horrível. E aí eu consegui mudar aqui o microfone meu que tava com problema. E o fone, sei lá o que que era, mas resolveu o problema. Mas acontece, né? Não, meu estava bom na aula. Tava, né? Assista de novo. Uhum. Ah, que bom. Então, assim, o que acontece? Um outro colega aqui de trabalho, ele tem uma internet que está muito ruim. E ele mora num prédio, então não tem opção. Então, acho que ele paga quase o dobro do que eu pago de internet. Ele tem um link de, acho que é 5 megas da net. E não tem opção, não tem como melhorar. Ele paga 200 e poucos reais em 5 megas. E ele não tem opção. E ele mora atrás do Senac. Olha, Literalmente atrás do Senac. Ele é um prédio que tem lá, um predinho, e ele já pediu, pelo amor de Deus, lá pro Senac para ele deixar ele dar aula lá no Senac. Ele falou: vou lá numa salinha sozinho, quietinho, ninguém vai me ver. Eu fico lá e eu dou minha aula lá para usar a internet do Senac. E não pode, não deixa de jeito nenhum. Ele falou: ó, aí teve 2 aulas que ele já teve que cancelar por conta disso. Porque ele não consegue conectar, não vai. Quando a gente faz as reuniões, ele vai falar, fica só travando. E às vezes ele fica só no chat, né? E aí é terrível. Então, assim, mas isso é uma particularidade da internet dele. Mas às vezes, mesmo quem tem internet boa, tá num momento ruim e não tem o que fazer, né? E aí acaba ficando uma conexão ruim, acaba caindo, né? Dá esse tipo de problema mesmo. Tá? Mas aí você consegue acompanhar a gravação, tá gravadinho. Por enquanto a gente está tomando essa medida. Eu não sei se isso vai continuar para os cursos novos, né? O Senac vai começar a abrir turma, mesmo de modo remoto, só que aí as pessoas já vão estar conscientes disso, né? Então, que pode começar remoto e acabar remoto. Então sim. tem assim, vai abrir. E parece que tem até gente inscrita mesmo para fazer. Mas aí já são cursos voltados pensando nisso. Então a gente trabalhou bastante em cursos que dá para acontecer assim, né? O curso de vocês, por exemplo, ele dá para acontecer assim. Mas lá no começo, imagina, quando eu estava mostrando o que que é o computador, o que que é o Windows, alguém que entra para fazer um curso de básico em informática, tem muita gente que nunca mexeu no computador. Então como é que a pessoa vai entrar, criar uma conta no Teams, vai logar, vai visualizar, né? Então talvez tem muita gente da nossa turma que não está conseguindo acompanhar por conta disso. E agora quando começa já sabendo assim, se fosse um curso de Word, só Word, Excel, PowerPoint, aí tudo bem, dá para acontecer numa boa remotamente, né? Mas aí eu não sei nessas turmas como é que vai ser essa questão de gravação. Se ainda vai manter ou se não vai, porque para essas turmas novas aí vai contar falta, né? Se a pessoa não tiver lá no horário da aula, vai ter que dar falta, como se fosse no presencial. O de vocês é um caso especial porque pegou a gente de surpresa, né? Vocês não compraram o curso desse jeito, mas também não dá para deixar vocês parados sem fazer nada. Então é um caso diferente. Agora, quando você já compra o curso sabendo que vai ser assim, que tem ali, tá ali na hora da aula, tem que ser assim mesmo. O que tem muita gente está confundindo a aula remota que a gente está fazendo com o EAD. Não sei se alguém já fez curso em EAD. Curso em EAD, o conteúdo fica lá disponibilizado, você tem um tempo para assistir. Dentro daquele tempo, você assiste a hora que você quiser, né? E aí, o que está mudando é isso, né? Porque não quer que a gravação da aula ela não é obrigatória de acontecer. A gente faz para garantir que quando tem um problema, alguém não pode assistir, né? Mas eu não sei como é que vai ficar nessas outras turmas se o pessoal não gravar.
Mas a de vocês, eu vou sempre gravar. Sempre vai ficar gravadinha lá e ela não some, tá? Eu tô ainda tomando cuidado, o do Teams ele fica numa plataforma da Microsoft chama Streams. A gente só consegue visualizar o vídeo do Streams de quem tem o login do Senac, né? De quem tá lá na turma. Então, como tem gente que não tem o login, pro João lá, que eu fico mandando lá no link no WhatsApp por conta disso. Aí eu coloco no YouTube e mando o link do YouTube, né? Para garantir que vocês vão conseguir acessar. Então, tudo isso é só para garantir que vocês consigam visualizar mesmo. Até lá na frente, ó, eu quero voltar lá, eu quero, sei lá, ver a aula de Word lá de novo. Aí tá lá o vídeo, é só assistir, não tem problema, né? Fica lá disponível. Tá bom? Beleza. Ok. Não entendi. Falou alguma coisa, Nela? Falou Não. você e a Isabela junto, não apareceu nenhum nem outro. Vai chegar um negócio novo aqui do Teams, em breve, não sei se vocês viram, acompanhei talvez na internet, né? Mas ele vai aparecer um modo novo, onde você vai, deixa eu parar aqui, onde você vai conseguir, vai aparecer vocês como se estivesse numa sala de aula mesmo, né? Que legal. Deixa eu ver se eu acho. Ah, não vi não. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É bem, bem legalzinho. Ainda não tem como mostrar funcionando porque ainda não tá. Mas ele vai ficar assim, ó. A gente vai entrar no Teams e ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tipo, eu inclusive, né? Vou estar aqui. Então, vamos supor, tô eu aqui dando aula, vai todo mundo estar sentadinho assim, né? Desse jeito aqui, ó. E ele vai suportar, acho que 49 pessoas ao mesmo tempo. Então você fica lá paradinho e aí aparece a pessoinha lá, assim, né? Vai ficar. Isso aí acho que é pro mês que vem, já vai aparecer. Vai ter esse modo aqui, ó, Together Mode. Aí vai ficar legal, né? Vai ficar diferente. Sim. Porque tem um monte de estudo falando, né? Muita coisa falando. Que, por exemplo, a gente está aqui na aula remota, no encontro remoto, falou que a gente perde muito tempo, o cérebro nosso perde muito tempo processando, querendo ver todo mundo ao mesmo tempo, e você acaba não conseguindo prestar atenção direito. E ele falou que você realmente tem uma dificuldade do cérebro em se adaptar dessa maneira, né, numa reunião, por exemplo, você não consegue ver todo mundo, ou então você tem lá uma tela com um monte de gente falando, igual acontece com outras plataformas, que você consegue ver todo mundo ao mesmo tempo, e aí tá aparecendo esse outro modo. Vamos ver se vai melhorar alguma coisa, mas não sei não. Tá ok então, pessoal? Ok. Bom final de semana para vocês, viu? Obrigado aí pela presença, pela paciência. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.